Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos, amados e amados do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo nos símbolos de fé da Confissão de Fé de Westminster, tão preciosa para o fortalecimento doutrinário da igreja. A igreja que é bem doutrinada é uma igreja forte, é uma igreja madura, mais santa, mais piedosa. E nós estamos aqui na pergunta 4 do Catecismo Maior. Como se demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus? Como se demonstram? Ou como se demonstra que as Escrituras, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus? Nós, na última pergunta, nós vimos o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, são as Escrituras Sagradas contidas, no Velho Testamento, sendo palavra de Deus, no Novo Testamento, sendo palavra de Deus, a única regra de fé e prática do homem. Então, a palavra de Deus é o conjunto dos testamentos do Antigo e do Novo, que foram inspirados por Deus. E hoje vamos ver como é que ela se demonstra, que sinais, quais evidências para que o homem creia que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada é o manual que Deus deu para o homem, para que o homem conheça a vontade dele, e o propósito pelo qual ele, o homem, foi criado. Então, como se demonstra que as Escrituras é a palavra de Deus? Primeiro, ela se demonstra que a Escritura é a palavra de Deus, são a palavra de Deus, pela majestade e pureza do seu conteúdo. Pela majestade e pureza do seu conteúdo. Que coisa gloriosa! A majestade de Deus é vista na Escritura, A pureza, a santidade de Deus é vista nas Escrituras, A questão da retidão de Deus, do Deus que é justo, do Deus que é santo, do Deus que é amoroso, do Deus que é misericórdia. As Escrituras se demonstram que a palavra de Deus, não só pela sua majestade e pureza de seu conteúdo, mas pela harmonia de todas as suas partes. Existe uma harmonia na Escritura. Foram mais de 40 autores, sem mesmo eles se verem, mesmo sendo contemporâneos de tempos, mas eles não se viram, e escreveram algo tão pressuroso, de tamanha importância com respeito à redenção do homem, que ela se compacta em toda a sua harmonia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Eles falaram a mesma coisa, defenderam a mesma causa, a glória de Deus, a vinda do Messias, um povo restaurado e o céu de glória. Então, pela harmonia também se conhece que a Escritura é a palavra de Deus, a harmonia, não existe contradição na palavra de Deus. A Escritura, o princípio reformado de interpretação é que ela se explica por si mesma, ela dá resposta por si mesma, as Escrituras se explicam por si mesma. Então, e pelo propósito do seu conjunto, que é dar a Deus toda a glória. Então a Escritura tem esse propósito, tem essas características de majestade, de pureza, de harmonia, e tudo isso conjuntamente corroborando, fortalecendo para dar a Deus toda a glória. Dar a Deus toda a glória. Esse é o conjunto de todas as partes que é dar a Deus toda a glória. Então, ela vai adiante. E o estudo aqui nos apresenta o seguinte: pela sua luz e pelo seu poder que possuem para convencer, para converter os pecadores e para edificar e confortar os crentes para a salvação. Então a Bíblia Sagrada, ela tem esse poder, tem essa autoridade, tem esta graça da parte de Deus de convencer o homem, de converter o homem, convencer que está errado, de convencer que o caminho é Cristo e fazê-lo converter de seu mau caminho, E não só isso,
né, fazer com que ele mude de direção, uma metanoia, uma mudança de mente, de hábito, voltando para Cristo, né? Mas a própria Escritura, ela tem esse poder maravilhoso, majestoso, puro, nobre, de edificar, de consolar os santos, os crentes, para a vida eterna, né? Então isso é precioso. O Espírito de Deus, porém, dando testemunho pela Escritura, juntamente com elas, no coração do homem, é o único capaz de completamente persuadi-lo de que elas são realmente a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo atua nessa questão de convencer o homem que ela é a palavra de Deus. O Espírito Santo atua em seu ministério para aplicar a palavra de Deus ao coração do homem, convencendo ele que realmente a Escritura é a palavra de Deus, persuadindo que ela é a palavra de Deus, de maneira eficazmente, de maneira poderosa, completamente persuadindo que a palavra de Deus, né, que a Escritura Sagrada é a palavra de Deus. E eu gostaria de apresentar dois textos para você. Um se encontra em Romanos 15, versos 4, que diz: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então veja, tudo que foi escrito para o nosso ensino, para a nossa edificação, para o nosso conhecimento, Deus quis revelar, Deus quis registrar na sua palavra a sua vontade, a fim de que o homem, examinando a palavra, estudando, meditando na palavra, ele tenha paciência no meio, né, das turbulências da vida, das aflições, das angústias. Tenha paciência também na espera do Salvador. Mas não só paciência, ele seja consolado pela Escritura, né? Ele seja consolado pela Escritura, a fim de que ele, examinando a palavra e obtendo isso pelo Espírito Santo, ele tenha esperança da glória. É o que diz aqui Paulo em Romanos 15, versos 4, para que tenhamos esperança através da Escritura. Então a Escritura é maravilhosa quando ela é examinada, é levada a séria, ela produz no coração pelo Espírito Santo do homem essas três graças: a paciência, a consolação e a esperança da glória. Que maravilha! Se você é um crente, saiba, Paulo diz: Cristo em vós, esperança da glória. E um outro texto que eu queria trazer para você é justamente em Atos 20, 24, que diz para nós, Atos 20, 24, diz assim para nós: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Veja, o apóstolo Paulo não tinha nada mais nobre, não tinha nada mais importante na sua vida que suplantasse o seu objetivo de anunciar Cristo, de anunciar a esperança dos homens, né? De anunciar, né, a vida eterna, né, de anunciar o céu de glória, a nova Jerusalém. Por isso que ele diz: em nada tenho a minha vida por preciosa, nada que suplante esse meu objetivo, esse ministério, e que eu cumpra com alegria. Veja, é uma alegria servir a Deus, é uma alegria pertencer a Deus e fazer a sua vontade. E Paulo diz aqui: eu recebi esse ministério de pregar o Evangelho para dar testemunho acerca do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da graça. Então veja, é isso que a Escritura nos oferece, né? Essa maravilha. Nós temos ainda um outro texto que eu queria apresentar, é o último texto, que se encontra em Atos 20, 32, ainda em Atos 20, 32, Atos 20, 32, é no mesmo capítulo. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus. Paulo escrevendo, chamou ali os presbíteros, lá em Éfeso. Ele estava partindo para uma outra cidade, e aqui ele chamou a igreja e diz: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados.
Ou seja, Paulo está dizendo, Paulo está aqui no seu ministério falando que Deus, por sua graça, pode poderosamente edificar a vida do pecador, edificar a vida da igreja, edificar a sua vida pelo seu espírito, né? Então Paulo estava encomendando à igreja, né, a palavra da sua graça, né, a Deus que é poderoso para edificar e dar herança entre todos os santificados, ou seja, todos aqueles que ainda vão ser santificados em Cristo, recebe a herança da vida eterna. Recebe a herança da vida eterna, que é a própria herança que é Cristo, né? Então, por isso que a Escritura se confirma que é a palavra de Deus, pela sua majestade, né? Pela sua pureza, pelo objetivo do seu conjunto, que é dar a Deus toda a glória, né? Do poder de convencer e converter o homem de seus maus caminhos, de edificar e consolar a igreja para a vida eterna. É isso. É por isso que a palavra de Deus é a palavra de Deus. É por isso que as Escrituras se demonstram como palavra de Deus por essas afirmativas, por essas afirmações, e que você crê na palavra de Deus. A palavra de Deus fala de uma herança. Veja que Paulo falou de uma herança a todos aqueles que são santificados, a todos aqueles que são convertidos a Cristo, eles recebem a herança. Cristo em vós, esperança da glória. Ele recebe a herança do céu. Jesus disse que não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e voltar e preparar lugar, voltarei para vós outros, para que onde eu estou, estejais vós também. Então isso é promessa de Deus, essa é a majestade de Deus, essa é a pureza da verdade de Deus, e você deve crer, deve acreditar, meu prezado. Entrega a sua vida para Jesus, não perca tempo. Existe uma herança entre os santificados do Senhor, entre os santos, que você faça parte dos santificados do Senhor para receber a herança do céu. Deus te abençoe. Creia na palavra de Deus. Examine a palavra de Deus. Jesus diz em João 5,39: examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. A Escritura fala de vida eterna e de um Salvador. Mas se fala de vida eterna, também existe a morte eterna. É por isso que o Evangelho tem que ser pregado, para que as pessoas abram o olho em que caminho estão andando. Abra o olho para não ir para o inferno. O inferno é lugar onde o verme nunca morre, o fogo nunca se apaga. O inferno existe chamadas trevas exteriores, onde vai existir pranto e ranger de dentes. Então o Evangelho está sendo pregado agora aqui para que você fuja da ira vindoura. Fuja, se escondendo em Cristo, vindo para Cristo, né? Aceitando a Cristo, ou melhor, recebendo a Cristo, se rendendo a Cristo, crendo na sua palavra. Creia na palavra de Deus, porque passarão os céus e a terra, mas Deus diz a sua palavra: mas as minhas palavras não passarão. Meu prezado, existe sentença de condenação para todo aquele que não crê na palavra de Deus. Não seja incrédulo, seja crente, como Jesus falou para Tomé, depois que o Senhor ressuscitou. Aí Tomé disse: meu Senhor, Deus meu Senhor e Deus meu. Jesus falou para Tomé: Tomé, você creu porque você me viu? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Não seja incrédulo, seja crente. Que você seja crente, que você crê na palavra de Deus. Venha para Cristo e receba a herança entre os que estão sendo santificados no Senhor. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E um dos gritos da reforma protestante foi esse: sola a Escritura, só a Escritura Sagrada, a única regra de fé e prática. Creia nela e terás vida eterna. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.